essa é a maior taxa anual acumulada desde 2015, governo Dilma Rousseff. Dilmou Bolsonaro, né? Olha só que maravilha, Paulo Guedes. Paulo Guedes, onde estará o Paulo Guedes? Submergiu também, né? Em dezembro, o IPCA desacelerou 0,73%, após ter registrado uma taxa de 0,95% em novembro. A inflação ficou, então, acima do teto da meta, que era de 5,25%, foi bem acima, né? Quase dobrou. A última vez que isso aconteceu foi justamente lá em 2015. Quando isso acontece, o presidente do Banco Central tem de escrever uma carta pública explicando por que a meta foi desrespeitada, tá? A gente já vai falar disso. Antes disso, eu só quero dizer para vocês o seguinte. Primeiro, para que a gente tenha uma noção do tamanho da coisa. Essa inflação é a quinta maior aqui da América Latina, tá? O ranking é liderado pela Venezuela, nenhuma novidade, e o segundo lugar é ocupado por Cuba, depois vem a Argentina e Haiti, e aí na sequência o Brasil. Olha, de fato nós estamos muito bem acompanhados, né? É inacreditável, inacreditável. E aí eu já vou puxar a matéria do Antônio Timóteo, que ele publicou mais cedo, Diego, sobre esse documento que o Campos Neto enviou, né? O documento aqui é uma cartinha. Ele é um documento que justifica, então, os motivos do IPCA, né, ter atingido aí, ter ficado acima do teto da meta. Diego, você viu aí o Paulo Guedes por aí? Passou aí? Deve estar descansando. Deve estar descansando. Não sei se andando de jet ski ou no Beto Carreiro, mas descansando está também a seu modo. Cláudio, esse aumento da inflação, ele já era esperado, mas não deixa de ser assim, preocupante que o ano tenha fechado na casa dos 2 dígitos, né? 10%, 10,06%. E ainda mais se a gente levar em conta que neste ano de inflação, ou nesse ano eleitoral, a situação não tem tendência de melhorar. O Roberto Campos Neto, nessa carta que você mencionou, ele atribui a 2 fatores, a alta dos preços das commodities e ao preço da energia elétrica. Antes de qualquer avaliação política que a gente possa fazer, Cláudio, é lembrar para quem está nos acompanhando que essa taxa do IBGE é apenas uma média, claro, você que acompanha o noticiário político e econômico sabe disso. 10% é uma média, mas na vida real das pessoas, a alta dos preços está muito mais preocupante. Se a gente pega o preço dos combustíveis especificamente, que hoje, aliás, a Petrobras anunciou um novo aumento, né? Se a gente pega o preço do botijão de gás para as famílias mais pobres que precisam do botijão, acima de R$100 o valor unitário, né? Se a gente pega a alimentação em casa, que também, a alimentação a domicílio, que é assim que chama o IBGE, né? Que também puxou essa alta da inflação. Então, tudo isso, a vida das pessoas, eu, você, Cláudio, quem está nos acompanhando, sabe que a coisa está muito pior do que esses 10%. E é muito simbólico nesse ano eleitoral que essa inflação atinja esse patamar, o mais alto desde 2015, né? Lembrar que 2015 foi ali o ano do pré-impeachment da Dilma, né? Seu primeiro ano do segundo mandato, em meio à Lava Jato e em meio a uma crise econômica provocada pelos desastres deixados pelo Guido Mantega, hoje porta-voz econômico de Lula, e que a Dilma se atrapalhou toda. Tirou o Guido Mantega, botou o Joaquim Levy, o pessoal conhece essa história, não deu certo. E naquela época, Cláudio, os petistas diziam que a crise econômica era uma invenção da mídia, negavam a crise econômica. E agora a gente vê o bolsonarismo também fazendo um malabarismo para dizer que não tem crise, que isso é culpa das commodities. É claro que tem um peso das commodities aí, do cenário externo, mas a gente está falando de um governo que rasgou a responsabilidade fiscal. O próprio Pastore, Celso Pastore, o coordenador econômico da campanha de Sérgio Moro, deu uma entrevista hoje ao Estadão, relembrando todo o contexto. Essa inflação alta está dentro de um contexto de descompromisso fiscal, que vem com a alta de preços, que força o aumento dos juros. O Bolsonaro pegou esse governo com a menor taxa de juros da história, e não soube cuidar. Paulo Guedes, o Chicago Boy, não soube cuidar.
Então, assim, é a inflação, mas ela está dentro de, obviamente, um conjunto de decisões frustrantes na economia deste governo, Cláudio. Localizei a reportagem aqui que fala justamente da justificativa do Campos Neto. É isso aí. Ele abre aspas, ele fala o seguinte: os principais fatores que levaram a inflação em 2021 a ultrapassar o limite superior de tolerância, que é ultrapassar muito, né? Quase dobrou o negócio. Forte elevação dos preços de bens transacionáveis em moeda local, em especial os preços das commodities, como você mencionou, a bandeira de energia elétrica de escassez hídrica, tá? Desequilíbrios entre demanda e oferta de insumos e gargalos nas cadeias produtivas globais. Ele disse ainda que a alta dos preços que chegou a dos preços administrados, que chegou a 16,9, só foi menor em 1999 e em 2015, refletindo principalmente os aumentos dos valores de combustíveis e energia elétrica. Esse grupo concentra os produtos e serviços que possuem interferência direta do governo na definição dos custos. Tá? Então, aqui, os preços de gasolina, gás de botijão, né, botijão de gás, energia elétrica, residencial subiram 47,49%, 36,99% e 21,21%, respectivamente. O presidente do Banco Central ainda afirmou que a alta da inflação em 2021 para níveis superiores às metas foi um fenômeno global, atingindo a maioria dos países avançados e emergentes. Bom, esta é a sexta carta assinada pelo presidente do Banco Central desde a criação do regime de metas, que foi criado por meio de decreto lá em 99, né? Pela norma. Então, o Campos Neto, como presidente do Banco Central, é obrigado a enviar o texto ao ministro da Economia, Paulo Guedes, quando o IPCA fica abaixo ou acima do teto. Ele precisa explicar as causas do descumprimento da meta, as providências para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos, que isso que nos interessa agora, né? Porque, assim, águas passadas não movem moinho. Então, você precisa agora saber que providências serão tomadas para o retorno da inflação aos limites estabelecidos e o prazo no qual se espera que essas providências produzam efeito. Segundo Campos Neto, o BC tem calibrado a taxa de juros para reduzir a inflação, a gente sabe, né? E as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, a gente sabe o resultado que isso tem, o impacto que isso tem no crescimento, né? Então tá aqui, ó. Portanto, o BC tem tomado, ele acha que está fazendo um trabalho bem feito, viu, Campos Neto? Tem tomado as devidas providências para a inflação, para que a inflação atinja as metas aí de 3,5% para 2022, 3,25% para 2023 e 3% para 2024. Só acredito vendo, né? 3,5%, hein, Diego? Será que dá? Acho difícil, hein? Como você falou, e isso é o que está no papel, né? Não é aquela que a gente sente na gôndola do supermercado. É isso aí, Cláudio. A economia, ela deveria estar sendo um assunto já bastante discutido nessa pré-campanha dos candidatos, né? A gente teve aí esse episódio recente do Lula escolhendo o Guido Mantega para ser seu porta-voz econômico ali nos artigos que a Folha publicou e deu um start. Agora, os líderes de partidos, os presidentes de partidos estão com as pesquisas qualitativas nas mãos e eles dizem que mostram, os dados dessas pesquisas qualitativas mostram que a retomada da economia vai ser um fator determinante na corrida eleitoral deste ano. Mas a gente ainda não consegue ver, claro que estamos ainda começando o ano, né? A pré-campanha ainda está na sua fase embrionária, mas as propostas para segurar a inflação, mas mais do que isso, porque segurar a inflação, o BC fica aumentando juros, dizendo que está fazendo tudo que pode, mas a coisa não vai resolver assim, né? Todo um contexto de teto de gastos sendo furado, né? De tantas concessões que o Paulo Guedes fez para o Centrão, com o PEC dos precatórios, né? Enfim, as prioridades foram mudando ao longo desse governo, e quem quiser assumir a presidência no ano que vem vai ter que, mais do que o Campos Neto, aí, dizer com mais clareza o que fazer para, por exemplo, segurar a escalada da inflação. O que o Lula vai fazer, se porventura vier a se confirmar o seu favoritismo, a gente já sabe muito bem. Muito bem, já sabemos muito bem. Estamos na expectativa do plano econômico do Sérgio Moro, né, que está sendo feito pelo Celso Afonso Pastor, pela equipe dele. Esperamos com bastante
Quer dizer, não muita expectativa, quanto mais expectativa, maior a frustração, mas esperamos que pelo menos sejam oferecidas soluções ou propostas, né, caminhos, por que não originais, né? A gente precisa, de fato, traçar novos rumos. Por quê? Porque a tendência, inclusive em relação à inflação, é piorar. Olha só, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse mais cedo numa entrevista à Rádio Gaúcha o seguinte: a gente teve uma quebra, tá acontecendo em função do fenômeno Laninha, né? Nós estamos agora sofrendo aqui uma quebra significativa da safra, tá? Então, com impacto aqui, olha só, impacto de estiagem em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, estados produtores, né, de alimentos. Então, nós ainda vamos sofrer com esse tipo de impacto, não só esse aumento expressivo aí do custo da energia, dos combustíveis, que aumenta o valor de transporte, aumenta tudo, a cadeia produtiva inteira. Agora também teremos um impacto na safra. Então, quanto menor a demanda, menor a oferta, né, a gente vai ter um aumento do custo disso, do preço oferecido. Então, vai ficar difícil, vai piorar, o que naturalmente vai colocar aí em xeque essa previsão, mais ainda essa previsão de inflação de 3 e pouquinho, como está o Banco Central falando. Quer dizer, existe o Brasil do papel, o Brasil da burocracia, o Brasil da administração, da gestão, o Brasil real, que é o que a gente vive no dia a dia. Eu vou passar aqui para a avaliação que também o Celso Pastore fez. Você mencionou ela já no teu comentário, mas eu quero fazer a leitura aqui da avaliação dele, numa entrevista que ele deu para a Folha, porque dentro desse contexto todo, como você bem explicou, nós temos aí o fim, né, da regra do teto de gastos. Segundo ele, essa regra foi destruída, a gente acompanhou com a nossa reportagem o dia a dia dessa desconstrução, dessa destruição, feita através das mãos, né, do Jair Bolsonaro, do Paulo Guedes, do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco, de todos esses parlamentares muito bem remunerados por todos nós, né? Então, ele está dizendo aqui, olha, sem uma âncora fiscal e com o aumento dos gastos, o preço do dólar e a inflação vão aumentar ainda mais, obrigando o Banco Central a subir ainda mais os juros, o que vai reduzir ainda mais o crescimento e piorar ainda mais a dinâmica da dívida. Abre aspas. Enquanto existiu a esperança de que reformas levariam ao controle dos gastos, o teto trouxe apenas benefícios. Para que o país cresça, é preciso responsabilidade fiscal. Temporariamente, o teto garantiu isso, e a consequência foi a redução dos juros, tanto da taxa neutra real, como da taxa de juros implícita da dívida bruta, fecha aspas. Pastore tem afirmado publicamente que a gambiarra no teto de gastos para garantir o pagamento médio daqueles R$400, né, do Auxílio Brasil, sepultou o teto de gastos. Segundo ele, a regra terá de ser substituída por um arcabouço fiscal que controle esses gastos. Esperamos que ele ofereça essa solução nesse plano econômico do Sérgio Moro candidato, tá? Sem uma âncora fiscal, aspas do Celso Pastore, rapidamente a taxa de juros implícita da dívida retornará à situação anterior à aprovação da regra do teto. Ou seja, é um desespero só. Não vejo muita alternativa. O que você acha? Você que tem um pezinho na economia, né, Diego? Pois é, Cláudio. Deixa eu fazer 2 comentários. Primeiro, voltando aí na sua estiagem que você comentou, a gente tem uma onda forte de calor no sul do país, a gente tem fortes chuvas em várias regiões do país que certamente também vão afetar, já estão afetando produções, em alguns lugares até abastecimento, e a gente tem o avanço da Omicron, que vai, ao contrário do que se esperava, também trazer o impacto econômico já no curto prazo. A gente pega, por exemplo, o setor do turismo, que vinha animado com a retomada, né, sobretudo das viagens domésticas. Agora a gente está vendo aí as aéreas alertando os passageiros que pelo menos até o fim de fevereiro há uma previsão de cancelamento de voos em razão do fato de a tripulação estar com Covid, né? Pilotos, copilotos, aeromoças, comissários de bordo com a doença. Então, a gente tem um 2022 de ano eleitoral, que não vai ter nada no Congresso,
A gente ouviu agora o Davi Alcolumbre prometendo, como presidente da CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, retomar os trabalhos legislativos, tentando avançar com alguma coisa de reforma tributária. Vamos ver se eles conseguem. Eu acho muito difícil que alguma reforma consistente seja aprovada neste ano, para não dizer impossível. As informações que nós temos indicam o contrário disso. Não há ânimo nem clima no Congresso, que só está pensando em se reeleger e de executar o dinheiro do orçamento secreto. Não há clima nem mesmo para privatizações pequenas, quiçá reforma administrativa ou uma reforma tributária decente. Então, assim, como você disse, Cláudio, o Pastore está para apresentar aí, ainda está preparando o programa econômico do candidato Sérgio Moro. Agora, o próprio Moro já tem sinalizado em entrevistas, repetidamente, aquilo que nós já sabemos. Tem que fazer reforma, tem que tratorar, agora tratorar do bem, não tratorar do Lira, não tratorar que a gente conhece, mas tem que tratorar do bem logo no primeiro ano de governo. Para isso tem que ter uma base de apoio, né? Para isso tem que chegar já com tudo organizadinho, com um plano de governo bem amarrado para, assumindo o Planalto, avançar com essas reformas. Depois dos primeiros 6 meses, o Moro tem dito isso, e é verdade, depois do primeiro ano, sobretudo, a coisa fica um pouco mais complicada. Porque aí começam as chantagens, né? Começam as chantagens, começa a troca, começam as cobranças, a faca no pescoço, e aí fica mais difícil avançar com reformas estruturantes. Muito bem. Bom, um registro final aqui dessa nossa pauta econômica. Os servidores do Banco Central ameaçam, então, greve por tempo indeterminado, caso o governo não apresente até o fim de janeiro uma proposta de reajuste para a categoria. Entidades que representam os trabalhadores se reuniram hoje com o presidente da autarquia, o Roberto Campos, mas não receberam qualquer proposta de aumento salarial. O presidente do Sindicato dos Funcionários do BC, o Fábio Fayad, afirmou ao antagonista que o encontro foi amistoso e propositivo, mas sem qualquer possibilidade aqui de proposta de reajuste. A reunião não foi frustrante, mas longe de ter sido satisfatória. Qual é a proposta concreta do governo para os servidores do Banco Central? Ela não existe. A paralisação dos servidores está mantida para 18 de janeiro. Tá? Fayad afirmou que espera ainda em janeiro, uma nova reunião, aconteça uma nova reunião com o presidente do BC e que nela haja uma proposta concreta. Caso contrário, passaremos a debater a proposta da greve por tempo indeterminado em fevereiro. Diego, é incrível, né, como o governo ele é capaz de criar suas próprias crises, né, como se não tivéssemos problemas suficientes. Se o Bolsonaro não tivesse feito o gesto que fez, prometendo um reajuste para os policiais, né, obviamente com intenção aí eleitoreira, com objetivo eleitoreiro, muito provavelmente não teríamos criado essa situação de todos, né, cobrando agora um aumento. Quer dizer, no momento em que a economia está em debacle, a gente está, né, com essa inflação absurda, com as expectativas de crescimento reduzidas, na verdade, o que a gente tem é a expectativa de recessão. Quer dizer, você com um problema crônico ainda, né, de um Estado inchado, pouco eficiente, enfim, os problemas que são conhecidos por todos nós. Temos isso e, de repente, o presidente da República resolve fazer ali uma gracinha, né, com a polícia agora está insatisfeita, porque ele ficou naquela, né, deu um passinho para trás, disse, não, todos os servidores merecem, mas não sei o quê, não sei quando é possível. Aí isso despertou essa insatisfação que é de todos, né? Todo mundo quer um reajuste, né? Afinal de contas, a inflação está comendo o poder de compra de todo mundo, não é o servidor apenas, mas especialmente o cidadão comum, que não dispõe, né, de nenhum tipo de anteparo estatal, né? Eu até estava comentando ontem aqui que nós somos órfãos dos nossos gestores. Hoje o Calil botou lá, deu uma entrevista, falou assim, se instalar a sua casa, trincar, sentir qualquer coisa, saia correndo. Eu falei, bom, realmente a gente não está precisando mais, a gente não precisa mais de gestor, né? Pode fechar tudo, bota uma placa, né? E cada um que se vire. Mas, por favor. Cláudio, nessa história dos reajustes, o Bolsonaro já perdeu. A gente não sabe qual vai ser o desfecho dessa história, mas ele já se desgastou. Por quê?
Agora ele está numa saia justa que, como você disse, ele mesmo, de novo, se colocou. Se ele dá o aumento só para os policiais, nós vamos ter paralisações, nós vamos ter greves nacionais de outras categorias, sobretudo aquelas mais organizadas, aquelas com sindicatos mais endinheirados, Receita, Banco Central. Em ano eleitoral, se tem uma coisa que político não quer, é servidor público na rua. Não sei como é que vai estar a situação da pandemia, mas o na rua aqui é simbolicamente, ou seja, na rua protestando, seja de braços cruzados, enfim, ele vai criar esse problema se ele der o aumento só para os policiais. Se ele ouvir a equipe econômica e não der aumento para ninguém, ele vai já ter criado um problema e uma indisposição com a sua base ali, com os policiais, com as carreiras federais das polícias e com o próprio ministro da Justiça e da Segurança Pública, que foi quem pediu a ele esse reajuste para os policiais, que Bolsonaro, como você disse, sinalizou, fez essa promessa e agora está nessa situação. Mais uma vez, ele sendo pego pela boca, falastrão, fala demais, vai falando sem ter conhecimento, sem ter embasamento, sem ouvir os ministros, sem ter a tecnicidade da coisa. Aí ele fala, promete e depois se enrola. Agora, Bolsonaro se vira, né? Se vira, perdeu já. Vai ter que decidir aí para fevereiro, mais tardar início de março, o que ele vai fazer. E repito, se der o aumento só para os policiais, vai ter que arcar com o restante do funcionalismo pressionando e ameaçando paralisações. Se não der aumento para ninguém, muita gente na polícia que ele jura que tem os votos todos garantidos vai ficar de cara feia para ele, Cláudio.